Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ativa o sininho, comenta, curte, compartilha, tudo que você puder fazer aí, acaba ajudando o canal a ser impulsionado, beleza? Olha, estamos aí vivendo os últimos dias dessa intertemporada do Vasco, né? Quase um mês sem jogar, sem futebol, que vai acabar no domingo, no jogo contra o Santos, estreia, né, do Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco viaja para pegar o Melgar lá no Peru. O Melgar tava jogando agora há pouco, tá? Tava perdendo 2-1 para um time lá, 12º, 13º colocado do Campeonato Peruano. E aí virou o jogo para 3-2. Até onde eu vi, tava ali finalzinho, um jogador expulso para cada lado, 3-2 para o Melgar, tá? É o adversário do Vasco no meio de semana. Depois o Vasco volta para pegar o Corinthians. Até uma novidade com relação ao jogo do Vasco-Corinthians, que eu falei que ia passar, que vai passar na Amazon Prime, com a narração do Galvão Bueno e os comentários do Romário. Era o Romário e o Ronaldo, tá? Era, porque não vai ser mais. Eles tiveram compromisso, tiveram que adiar aí essa participação e vai ficar para uma outra oportunidade, que quem vai narrar é o Galvão e quem vai comentar é o Luxemburgo, é o professor Luxemburgo, professor, vai estar comentando esse jogo, Corinthians e Vasco, então, tá? Só porque eu lembrei aqui agora que eu vi essa notícia. Olha, tô aproveitando então esses últimos dias que a gente tem sem futebol para adiantar alguns assuntos pertinentes relacionados aí à gestão, a 777, todo esse imbróglio envolvendo, né, essa empresa, a ICAP, que também está quebrando, está falindo. E o Pedrinho, saiu mais um trecho da entrevista dele lá no canal Colina em Foco. Ele disse que o Grego Marinakis já estava conversando com o São Paulo, confirmando aquela entrevista do presidente Casares, Júlio Casares, do São Paulo, que eles já negociavam com o Grego antes do Vasco começar a conversar com intermediários, né? Nem com o Grego, com intermediários, tá? Ele, Pedrinho, explicou de novo sobre propostas de investidores e modelo de negócio. Não chegou nada ainda, só fala que tem NDAs assinados. E ele fala o seguinte, abre aspas, hoje sou cobrado por coisas que era para 777 ter feito, fecha aspas aí, para o Pedrinho. O principal, que se fala muito, inclusive o torcedor foi vestido de grego para São Januário em alguns jogos, é o do Evangelos Marinakis, que recentemente, uma matéria publicada no GE pelo repórter Rafael Zarco, dizendo que tem um memorando de entendimento com o São Paulo para fazer um investimento na base do São Paulo. Indicando assim que talvez o interesse está mais lá do que aqui. Você citou que alguns também utilizaram o Vasco. Talvez esse seja um exemplo, tendo em vista que ele está mais próximo, digamos, do São Paulo do que propriamente de querer investir no Vasco? Você que citou, porque eu tenho NDA, não posso falar dos investidores, mas esse que você citou, ele já conversava com o São Paulo antes do Vasco, só para ficar claro. Perfeito. Entendeu? A questão dos investidores, assim, a gente precisa receber, obviamente, a gente faz o esforço de passar, de correr atrás, de quando recebe, obviamente, o interesse, quando a gente assina o NDA, a gente liga para saber se estão acompanhando os números, se já bateram, se já, obviamente, observaram, se o jurídico já avaliou, qual é a perspectiva, a gente não fica sentado, a gente troca informações. Só que em algum momento, esse investidor tem que chegar e fazer uma proposta ou um modelo de gestão, porque a gente não sabe qual vai ser o modelo. Se é um investidor que vai chegar para querer comprar os 70%, se é um investidor que pode ser um modelo de investir na base, se é um investidor que quer ser sócio, enfim, a gente tem diversos modelos para você ter um investidor do seu lado. Só que não chegou nenhuma proposta. Então tem fundos, obviamente, tem empresários, então assim, tá tudo assinado e a gente interage muito bem. A gente não deixa lá, não passa e morre. A gente liga, a gente procura, e aí, você ouviu o número? Isso existe. Agora, eu não sou obrigado a ninguém a fazer uma proposta para o Vasco. E o que eu tenho que fazer é muito trabalho. Eu tenho muito trabalho para fazer. Porque assim, sou muito cobrado? Sou, tenho que ser? Tenho. Mas é uma situação muito, muito peculiar que eu vivo. Pô. Tudo ao mesmo tempo, pô. Porque uma empresa, teoricamente não, praticamente ela sai por quebrar praticamente o clube. Um estádio que está por vir, um CT que eu tenho que fazer, que era para a empresa fazer e não fez, e hoje eu sou cobrado para fazer, só que eu sou cobrado por tudo, sem o dinheiro, né? Porque assim, uma coisa que eu falo, Joel, é como se eu chegasse, fizesse todo um planejamento financeiro, gasto financeiro aqui no ano, no início de janeiro eu faço todo o planejamento financeiro, contrato tudo para pagar daqui 3, 4 anos, pagando todo mundo, porque eu estou na perspectiva que no meio do ano eu vou ter uma receita tal. Aí chega aqui em fevereiro, eu saio e te entrego aí, ó, a conta é tua aí.
É isso, pô. Aí as pessoas querem que eu faça tudo ao mesmo tempo, pô. Eu tô tentando fazer tudo ao mesmo tempo, só que assim, dentro das possibilidades e sem causar nenhum dano, sem machucar mais ainda o Vasco. Bom, uma das críticas que eu sempre faço aqui é com relação ao senhor do Vasco, o tal do Amodeu, né, que é um cara que não fez um bom trabalho no Curitiba, saiu de lá muito questionado, e aí é uma das perguntas que eu sempre fazia aqui, o que esse cara tem feito no Vasco da Gama? Primeira vez que eu vejo o Pedrinho falar do Amodeu, ele disse que o Vasco estava numa situação ruim, caótica em 2024, quando pegaram a SAF, e que o Amodeu foi importante para essa estruturação financeira, essa organização, busca de receita, pagamento de salários, colocar a casa em ordem. Diz que ele fez um excelente trabalho. Então, a primeira vez que eu vejo o Pedrinho citando aí o Amodeu, para ser justo aqui, então estou trazendo a informação, né? E diz que para esse ano as perspectivas elas são melhores, porque não está com o cenário do ano passado. Então está bem mais tranquilo para honrar os compromissos, pagar os salários. A gente, assim, o cenário de 24 era bem duro, em termos de salário em dia, era bem duro, assim. Sim. Então, assim, tudo que a gente fez, o esforço que a gestão executiva da SAF fez através do Amodeu, para a gente equilibrar e conseguir honrar os compromissos, para 2025 ser um ano de mais tranquilidade para a gente fazer todos os processos que a gente tem que fazer, e aí a gente tem um cenário melhor para poder, mais tranquilidade para garantia dos salários, de honrar os compromissos. Então, assim, é um momento que a gente tem que se unir que já foi muito mais, o tempo foi muito mais fechado do que tá, entendeu? Então, assim, é questão da gente aguentar um pouquinho para as coisas melhorarem. Essa questão até de ter... Para finalizar, esse trecho traz uma frase que eu acho importante que o Pedrinho fala, né? Que ele diz assim, olha, a gente precisa de investidor, a gente precisa de dinheiro novo, mas se não chegar, a gente vai gerir bem. Estamos esperando essa gerência, né? Porque, tipo, com relação à questão jurídica, com relação a tirar 777, proteger o Vasco, a SAF do Vasco, de ter tomado calote, de calote não que a gente tomou, de quebrar, de estar cobrando na justiça indenização, reaver as ações de volta, isso aí bacana. Só tá faltando essa boa gestão do departamento de futebol, né? Nas contratações, as escolhas para o time de futebol, enfim. Mas eu vou deixar aí para finalizar o Pedrinho falando que não sabe qual é o modelo de negócio, porque não tem proposta, né? Pode chegar um que queira ser majoritário, pode chegar um que queira ser minoritário, pode chegar um investidor que queira investir na base, milhões de euros e ter um percentual durante alguns anos, que é o que o São Paulo está fazendo lá com o tal do Marinac, sem precisar ser vendido, né, para as quengas aí que vão para a internet ficar oferecendo o Vasco para qualquer um, né? E aí ele fala, inclusive, que isso é uma covardia com o torcedor do Vasco, ficar levantando hashtag revenda já, como se ele tivesse 500 propostas para compra do Vasco da Gama. Eu vou deixar então o Pedrinho. Uma avaliação e mais nada. Por isso que eu estou falando. O que tem é a avaliação dos números e a gente vai perguntando. Pô, tem olhado? A gente vai querendo um feedback deles, né, um retorno deles. Estamos olhando, estamos averiguando, então, mas não teve assim. Por isso que a gente pode surgir um investidor fazendo uma proposta, mas a gente nem sabe qual o tipo de proposta. Pode ser um que seja um modelo de ser majoritário com 70%, pode ser um que queira ser majoritário só com 31%, possa ser um que seja só um investidor, pode ser um que queira investir alguns milhões de euros na base e ter uma porcentagem durante um número de anos. A gente não sabe, porque não tem. Então, assim, é simples, pô. Agora, assim, é muita covardia com o torcedor, pô. Com o torcedor, quando ficam brincando, revenda já, como se eu tivesse 500 propostas e não quisesse revender por qualquer tipo de questão, pô. E são questões, assim, que pô, beira a maldade, assim, sabe? Pô, vaidoso, não sei o que, pô, não... Zero. Já falei isso 500 vezes, cara. Quantas vezes você já ouviu falar isso aqui? A gente precisa de um dinheiro novo. A gente precisa de um investidor. Cara, mas o Vasco é muito maior do que o Pedrinho, do que o investidor, do que qualquer coisa. Ele precisa ser bem gerido. Se não tiver um investidor, a gente vai gerir bem, para que o Vasco pague as suas dívidas e seja autossustentável. O investidor, ele acelera esse processo. Ponto. Em relação até ao dinheiro novo. É isso aí. Então tá aí. Só para deixar bem claro aqui para as pessoas que estão chegando agora, a minha preocupação é o Vasco da Gama, tá? Fui contra a venda para 777 o tempo todo. Fui contra a entrada do Salgado, fui contra a entrada do grupo do Pedrinho, fui contra um monte de sacanagem que fizeram nas eleições passadas, mas a minha preocupação é o Vasco. Não tem amarra nenhuma com um grupo, com um político, com um ex-jogador, com um jornalista, com ninguém de dentro do Vasco, tá? Se o Pedrinho fizer pelo Vasco,
como ele fez, tirou a 777, e eu não tive problema nenhum de falar aqui que a gente tinha que apoiar para que a gente não perdesse a SAF do Vasco de novo, que não voltasse para as mãos da 777, não voltasse para as mãos de vagabundos, né? Então, se fizer a coisa certa, se fizer pelo Vasco, vai ter sim o apoio da torcida, vai ter sim o apoio de todo mundo que gosta, que ama o Vasco da Gama, mesmo com todas as ressalvas que a gente tem com tudo que fizeram ao longo dos anos. Nunca esquecendo dos responsáveis por tudo que fizeram, tá bom? Mas a gente está aqui para torcer para o Vasco dar certo, tanto na questão de gestão, política e o futebol que começa no domingo. A gente fez muita crítica com relação à janela, contratação. Agora, meu amigo, é torcer para os jogadores que chegaram e os que estão lá, junto com o Fábio Caribe, que eu fui contra a contratação também, consigam dar conta do trabalho, consigam entregar aí o mínimo que se espera, né, de competitividade, para a gente não passar muita raiva e estresse. Raiva e estresse a gente vai passar, mas não passar além da conta na temporada, beleza? Curte, se inscreve no canal, desejar uma noite abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.